Olá, tudo bem? E a família como vai? Nós estamos de volta com o programa Família e Companhia. E os últimos programas a gente tem gravado aqui diretamente do auditório da Gastroclínica, onde a equipe de trabalho da Gastroclínica participa com a gente, interage com a gente, falando um pouquinho a respeito dessas duas coisas tão importantes para a vida de todos nós, né? A nossa vida profissional e a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal. Para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Nós estamos de volta então com o nosso Família e Companhia. O pessoal que está em casa não sabe, né? A gente está gravando esse programa na véspera do dia de finados. A gente está na véspera de um feriado e claro, né, que o tema do programa hoje teria que ser, né, vida e não a morte. Porque eu acredito que é isso, né? Que finados a gente tem que pensar na vida, a gente tem que pensar em como viver bem, em como aproveitar bem esse dom que a gente recebeu, a vida que a gente recebeu. Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas, inclusive, entram em depressão nessa época do ano, né? As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam chorosas, claro, por se lembrar daqueles que se foram, mas não aproveitam a data, não vivem este momento, não saboreiam o finados, pensando em como viver melhor, em como aproveitar melhor a vida que se tem. É disso que a gente quer falar hoje. Então a gente quer falar mais de vida, aproveitar esses finados para falar de vida. E vida é um assunto que vale para qualquer momento do ano, né? Para a gente pensar o tempo todo. A gente tem falado disso desde que a gente começou o nosso bate-papo aqui. A gente tem falado disso, de como aproveitar bem a vida, de como viver bem. Por conta disso, por ser um programa especial, eu trouxe uma convidada especial para o programa de hoje, né? E para esse nosso encontro aqui no auditório da Gastro. Eu trouxe a Pamela Santos, que muitos já conhecem da internet, né? E a Pamela canta, toca, a Pamela é jornalista, mas a principal característica dela é que ela é uma pessoa de bem com a vida. Então ela ri de tudo, né? E ri para tudo. Ela vive num momento de tensão, porque ela trabalha lá com jornalismo e uma redação de rádio não é uma coisa fácil. Está concluindo lá TCC e tal, mas não interessa, né? Ela está rindo para a vida, ela está sorrindo para a vida, ela está de bem com a vida. E eu convidei ela justamente para que ela cantasse para a gente e a gente meditasse um pouquinho sobre uma canção do Titãs, que você já deve ter ouvido, já deve ter cantado, e eu queria que a gente meditasse um pouquinho nela. O nome da canção é Epitáfio, e epitáfio é justamente aquilo que se escreve sobre um túmulo, né? Quando as pessoas se vão, elas acabam deixando uma última mensagem lá num túmulo, esse costume de muitas pessoas em deixar essa mensagem. Alguns deixam mensagens engraçadas, outras deixam mensagens tristes, outras deixam mensagens que fazem com que a gente pare para pensar um pouquinho a respeito de como viver bem, de como morrer bem, de como aproveitar bem a vida das pessoas que estão ao nosso redor antes que elas se vão. E essa canção do Titã se chama Epitáfio. E eu queria que ela cantasse pra gente. Tudo bem? Tudo bem, e você, Deli? Prazer ter você com a gente aqui no Prazer Família e é Companhia. meu. Canta pra gente então, vamos lá. Vamos lá. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, e cada um sabe a alegria e a dor que traz do coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Queria ter aceitado
a vida como ela é. E cada um cabe alegrias e as tristezas que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Muito bom, né? Muito bom. A Pamela trouxe pra gente, resgatou pra gente essa canção. E é triste pensar, né? Alguém escrevendo isso, colocando sobre um túmulo e dizendo assim: ah, como eu devia ter amado mais, ah, como eu devia ter sonhado mais, como eu devia ter aproveitado mais, como eu devia ter vivido, né? Como eu devia ter vivido. Eu trabalhei, eu acho que eu já contei para vocês aqui de um trabalho que eu realizei em Campinas com moradores de rua. E quando eu trabalhei lá com aqueles que estavam em estado terminal, tudo que eu ouvia deles, as frases, sempre tinham se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse cuidado mais da minha mulher, se eu tivesse cuidado mais dos meus filhos, se eu tivesse, as pessoas se lamentando no final da vida, lá quando não tem mais o que fazer, quando está desenganado já, quando o médico diz assim: olha, não tem mais o que fazer, viu? Essa quimioterapia já não resolve mais, essa radioterapia não vai ter efeito nenhum e você agora tem pouco tempo para viver. Tem mais uma semana, tem mais 15 dias. Aí as pessoas abrem o coração e começam a dizer: ah, eu devia ter amado mais, eu devia ter vivido mais. Mas por que isso só no momento que recebe uma notícia como essa? Né? Eu tenho conversado também com muitas mães, com muitos pais, com muitas esposas, que perdem lá os seus filhos, que perdem lá os seus maridos, E aí a conversa é essa: eu devia ter aproveitado mais enquanto ele estava aqui. Briguei tanto, né? Briguei tanto. E muitas vezes briguei por coisas tão pequenas, briguei por coisas tão banais, que nem precisava ter brigado. Por que eu não aproveitei mais enquanto estava comigo? Por que eu não curti mais enquanto estava comigo? Por que eu não cuidei mais desse casamento enquanto ele existia? Porque não é só morrer de morte, né, como a gente entende, mas a morte de um fim de um casamento. Por que eu não curti mais esse casamento? Por que eu não vivi mais? Por que eu não sorri mais? Não é? Por que eu me importei com coisas tão pequenas? É triste, quando a gente vê as pessoas se lamentando dessa forma, e mais triste ainda quando a gente sabe que não tem retorno, quando não tem mais o que fazer, quando aquele pai, quando aquela mãe não volta mais, né? Quando aquele filho não volta mais, quando aquele casamento não volta mais, aquela pessoa já está com outra, já está casado e a pessoa está ali se lamentando, né? Olha lá, está com outro, está feliz, né? O outro está cuidando dela, mas eu devia ter cuidado mais. É triste isso, dói na gente, porque a gente até gostaria de fazer alguma coisa e não consegue. O que a gente pode fazer, ou melhor, a gente deve fazer, nesses momentos olhar para a própria vida, né? E eu? Eu tenho vivido, eu tenho sonhado, né? Eu tenho aproveitado mais a minha vida, ou eu tenho curtido mais as pessoas que estão ao meu redor, ou eu vou esperar chegar um dia de finados para me dizer o quanto que essas pessoas eram importantes para mim, né? Eu vou esperar essas pessoas morrerem para falar bem delas, né? Tem um escritor espanhol que ele diz assim: você quer que alguém fale bem de você? Morra, né? Morra, porque é a única maneira de algumas pessoas falarem bem dos outros, porque uma vida inteira falando mal, daí morre, aí todo mundo é santo, né? Aí está tudo bem, aí era uma pessoa legal, era uma pessoa bacana, mas quando estava vivo não recebeu carinho, quando estava vivo não recebeu o amor, quando não recebeu o abraço. Não é triste isso? Que as pessoas joguem as suas vidas fora. Por isso que eu digo que dia de finados não é hora de falar da morte, mas é hora de falar de vida, né? É hora da gente refletir sobre vida, porque a gente entende que vai chegar o nosso momento também. Diante da morte de alguém, diante de um dia de finados, todos os anos se repete, é importante que a gente olhe e fale: um dia também eu vou, um dia também vou morrer. Isso pode ser amanhã, como pode ser daqui a 40, 50, 90 anos, né? Mas um dia vai chegar a minha hora.
E como é que eu vou viver a minha vida? De que forma que eu vou curtir isso aqui? De que forma que eu vou experienciar essa vida, experimentar essa vida? Que experiência que eu vou fazer com a minha vida enquanto eu estiver aqui? Eu escutei uma frase na semana passada que foi, eu não sei nem se o Nizam Guanais é um grande publicitário brasileiro, e ele falou uma frase que eu nem sei se ele entendeu a profundidade daquilo que ele falou, um negócio extraordinário. Ele disse assim: a vida é uma pista de aeroporto. Uma pista de aeroporto. Quando você olha para uma pista de aeroporto, você vê um negócio que começa do nada e termina no nada, né? Não vai para lugar nenhum aquilo, né? Você vai de uma ponta a outra numa pista de aeroporto, você fala o quê? De um lado tem mato, do outro lado tem mato também, não é? É um pedaço de asfalto que não vai para lugar nenhum. Só faz sentido uma pista de aeroporto se você voar. Bacana isso, né? A vida só vai fazer sentido se você voar, porque senão vai ser um simples nascer e morrer. Quando o médico te tira lá da barriga da sua mãe, você, né, dá aquela primeira puxada de ar e depois, num leito de morte, o último sopro, né? Entre essa puxada e esse sopro, nada. Será que a gente vai jogar fora a vida dessa forma, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A morte tem que fazer com que eu acorde todos os dias pensando, vou viver como se fosse meu último dia, né? Vou curtir esse dia, vou curtir as pessoas como se fosse meu último dia, sem medo nenhum. Sem medo nenhum de ser feliz, sem medo nenhum de pedir perdão, sem medo nenhum de errar, né? Sem medo nenhum de recomeçar, de refazer, porque a vida é isso. A vida é isso. Muitas vezes a gente tem tanto medo de errar, a gente tem tanto medo de tropeçar que a gente nem caminha, né? A gente não corre, com medo de errar, com medo de tropeçar. E a vida está lá fora para ser vivida, e a vida está lá fora para ser aproveitada, não é? E quando a gente vê as pessoas lá indo embora, quando as pessoas estão se despedindo, a gente percebe que a lamentação é não ter vivido, a lamentação é não ter aproveitado mais. E eu acho que essa canção traz isso para a gente, né? Ela faz com que a gente pense um pouquinho. O que eu gostaria que estivesse escrito lá sobre o meu túmulo, né? Aproveitei, né? Tem algumas pessoas que brincam com isso, né? Eu estive olhando alguns túmulos esses dias. Na Espanha eles brincam muito com túmulos. E aí escreveram, teve um cidadão que escreveu assim: eu disse que esse médico não era bom. O outro disse: olha, Fernando, eu estou te esperando, ver se não demora, né? Imagine o viúvo ouvindo isso, né? Tinha um outro aí que brincou bastante. Ele disse assim: eu e um amigo apostamos quem conseguia ficar mais tempo embaixo d'água. Ganhei. Gente brincando lá no final, mas com bom humor. Gente que viveu, que não tinha medo da morte. Deixa que ela venha, né? Vou viver tudo que eu tiver que viver, eu vou viver bem, eu vou cuidar bem das pessoas. E é uma maneira da gente continuar vivo, que talvez seja o grande sonho de todo mundo, né? Como é que a gente fica vivo eternamente, né? A gente assiste muito filme, muito livro, as pessoas falam, como é que eu gostaria de ficar vivo eternamente, né? Como é que as pessoas vivem eternamente? Elas vivem eternamente se elas fizeram uma coisa que viveram uma vida de uma forma que elas deixaram saudade, entende? Que elas foram importantes para as outras pessoas. Quando eu vou fazer reportagens no dia de finados lá do cemitério, e a gente vai lá mostrar como é que está a reforma de túmulos e aquela coisa toda, é ruim de ver alguns túmulos abandonados. É ruim de ver. Você olha para alguns túmulos assim, ninguém visita, entende? Ninguém vai lá para dar uma limpadinha, ninguém vai lá para botar uma flor. Gente que foi abandonada, morreu, esqueceram aquela pessoa, entendeu? Você olha para o túmulo e fala, esqueceu, né? Tem outras pessoas que contratam uma equipe e mandam limpar, né? Então, tá até cuidado, mas não foram aquelas pessoas que estavam ao redor dela que cuidou por obrigação. Mas tem umas outras pessoas que você chega lá e você vê um cuidado, você vê um carinho, né? Você vê filhos, esposa, sobrinhos ao redor de um túmulo, ao redor da lembrança de alguém, contando as histórias, contando o que essa pessoa deixou, o que essa pessoa fazia. Eu vi isso agora, há poucos dias, com um cara chamado Ilo Bresolim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer esse cara. Esse cara foi importante para mim, porque eu ainda era solteiro, estava engateando ali em algumas coisas na igreja, até vendo algumas coisas, alguns trabalhos com família.
E eu assisti esse cara falando sobre família, de mãos dadas com a esposa dele, a Maria, que também já foi antes dele, né? E a maneira como eles falavam sobre casamento, a maneira como eles falavam sobre família, o carinho que um tinha pelo outro. Inclusive, eu não vou esquecer nunca, ele olhou para ela e disse: todas as noites eu me deito na cama e seguro na mão dela do jeito que eu estou segurando aqui, ele falou, né? E segurou na mão da Maria. E aí ele disse assim, e aí a gente reza um Pai Nosso, no escuro mesmo a gente reza um Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele é interrompido no momento de perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eles disseram ele contou que eles paravam de rezar nessa hora. E aí um dizia para o outro: o que foi que eu te fiz hoje que não foi legal, hein? O que eu tenho que te pedir perdão hoje, que eu não percebi, né? E ele disse que o segredo do casamento dele era esse, que todas as noites ele dizia para ela: no que eu tenho que te perdoar hoje? No que eu fui mal hoje? Em que momento eu não fui um bom marido hoje? E ela da mesma forma, e aí eles conversavam, se perdoavam, e aí eles terminavam a oração. Diz que uma vida inteira, assim, todas as noites, um cuidando do outro. Eu conheci muito superficialmente, mas quando eu fui ver as homenagens, quando eu fui conversar com os familiares, quando eu fui conversar com os empresários que trabalhavam com ele, quando eu fui lá na SIC, Cassiopar, ele atuou aqui em diversos setores na nossa sociedade. Quando eu fui conversar com as pessoas a respeito, o cara está vivo, entendeu? O cara está vivo. Porque todo mundo tem uma história legal para contar dele. Uma história de garra, de conselho, de paciência, de empenho, de motivação, de chegar cansado de uma viagem de Brasília, que foram lá tentar conseguir trazer a Ferroeste para Cascavel, né? E aí chegaram todo mundo cansado e ele falou: escuta, vamos fazer uma reunião já para a gente definir o que a gente... Entende? As pessoas contando coisas boas dele, da maneira como ele cuidava da natureza, porque ele plantava araucárias, né? Era um símbolo, então ele cuidava disso. Histórias e mais histórias. É só um exemplo. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calha, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem Telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado. E é por ela que venceremos no presente e no futuro. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também quer um mundo melhor para que os nossos filhos vivam. Nós estamos vivendo uma época em que nós encontramos grupos defendendo diversas ideias. Nós estamos vendo pessoas defendendo a natureza, defendendo os animais, defendendo, enfim, tantas bandeiras estão sendo levantadas e, olha, todas com um grande fundo de boa vontade realmente de que esse mundo se transforme num lugar melhor para que todos nós possamos viver. Mas eu tenho a certeza de que se nós não cuidarmos da família, todos os demais setores sofrerão. Todos os demais setores terão e passarão, com certeza, por dificuldade. Foi pensando nisso que eu escrevi o livro A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Porque eu tenho certeza, porque eu acredito que é da família que vem uma sociedade melhor. É da família que vem um trânsito melhor,
é da família que vem cidades melhores, é da família que vem uma política melhor, feita com políticos, com candidatos melhores, é da família que vem uma escola melhor, é da família que vem um mundo melhor. Afinal, tudo passa pela família e eu tenho certeza que você concorda com isso. Neste livro, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação, eu abordo diversos aspectos onde a família gera um impacto bastante profundo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com vários pontos deste livro, inclusive ter aqui algumas ideias para suas bandeiras, algumas ideias para suas lutas, algumas ideias para que você também consiga sucesso aí nos seus intentos, na busca aí pelos seus sonhos. Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação. Quero colocar esse livro à sua disposição. Por favor, acesse o link aqui nesse site, adquira, eu tenho a certeza. Você vai encontrar por aí algumas dicas, algumas pistas de como a gente juntos pode fazer esse mundo ser muito melhor. Você deve ter aí na tua história, na tua vida, na tua família, no teu círculo de amigos, pessoas que são exatamente assim, que se foram, mas volta e meia alguém lembra, escuta, ele sempre falava assim, né? Olha, se meu avô estivesse aqui, ele me diria isso, né? O meu pai me ensinou assim. Então, essas pessoas continuam vivas, porque elas foram importantes. A palavra importante, ela é interessante que a gente pense um pouquinho sobre ela, né? De importação mesmo, de importar, né? Importar é trazer para dentro. Quando eu sou importante, eu fui para dentro de alguém. Sabe? Eu fui importante para alguém, então alguém me importou para dentro dele, para dentro do coração. E lá não tem como morrer, né? Está vivo lá nessa lembrança, está vivo lá nessa história. E feliz daqueles que conseguem transmitir isso para os filhos, que conseguem transmitir isso para os netos, valores, histórias, conhecimento, conselhos. E em família a gente consegue fazer isso com uma tranquilidade. Em família, por conta da proximidade, né? A gente consegue permanecer vivo na história dessa família, passando o sobrenome, mas muito mais do que isso, passando fé, passando valores, passando ética, passando, enfim, história da família, história de vida. A gente consegue fazer isso quando a gente se preocupa com aqueles que estão ao nosso redor, né? Quando a gente cuida daqueles que estão em casa, quando a gente olha para os filhos, dá atenção para eles, quando a gente pega os filhos e ensina, põe no colo, conta para eles as histórias dos avós, dos bisavós, não é? Quanta coisa boa para passar adiante. Eu conversei com uma japonesa acho que foi Ubiratã, eu estava em Ubiratã e tinha uma escola de cultura japonesa no local que eu fui fazer uma palestra. E tinha uma senhorinha japonesa na frente de umas salinhas e eu fui lá conversar com ela, porque eu sou curioso. E aí eu disse para ela, a senhora ensina a cultura japonesa? Ela falou, não, eu já ensinei. Hoje, aqueles que aprenderam comigo estão ensinando para os mais novos. E eu venho aqui só para conferir se eles estão fazendo direitinho, se eles não esqueceram nada, né? E eu achei tão importante aquilo, porque não era só língua, não era só culinária, era a cultura japonesa que ela estava passando adiante. E ela me disse uma coisa triste, ela falou, eu faço isso porque a geração atual no Japão hoje, ela tem um apelido, ela é chamada de geração perdida. Porque ela não herdou nada, ela não traz nada dos antepassados, ela não traz nada dos costumes, ela não quer nem a língua mais, ela não quer a nossa música, ela não quer a nossa culinária, é chamada de geração perdida. Ou seja, houve uma interrupção numa transmissão de valores, numa transmissão de conhecimento. Grave isso, um problema seríssimo isso, um problema que existe na nossa sociedade aqui. Quantos netos, quantos bisnetos não sabem as histórias dos seus antepassados? Porque a família se rompeu, porque teve problemas, porque não recebeu atenção, porque não tinha ninguém para contar uma historinha à noite, né, na hora de dormir lá, de contar, de conversar, de falar. É uma maneira da gente ficar vivo. É uma maneira da gente... A família, ela consegue eternizar isso, né? Fazer com que os avós, com que os bisavós, com que os mais velhos, né, tenham lá as suas histórias passadas adiante e que não morram, não morram. A vida deles não foi em vão, né? Eles continuam ensinando, continuam passando adiante. Vocês que são todos jovens, né? Vocês são todos jovens, tem muita coisa para passar adiante. É bacana isso de pensar. Já com filhos ou sem filhos, né?
a importância de pensar nessa transmissão de valores, essa transmissão de conhecimento, essa maneira de fazer com que os nossos antepassados continuem vivos. E a maneira da gente continuar vivo também é de ser importante para as pessoas, né? É de se fazer importante, fazer com que eu seja importante dentro do local que eu trabalho, eu sou importante dentro da família em que eu estou, eu sou importante na sociedade que eu vivo, certo? As pessoas me importam, as pessoas me levam para dentro delas, porque eu faço a diferença, eu faço alguma coisa lá que vai além de mim, eu acabo me dedicando a causas, eu cuido das pessoas que estão ao meu redor, isso faz com que mais tarde, né, a gente também seja lembrado pelas coisas que a gente fez, pelas coisas que a gente contou, pelas coisas que a gente viveu, pelas coisas que a gente ensinou. Vida é isso. Vida é essa pista de aeroporto, né? Só tem sentido se a gente voar. Só tem sentido se a gente dar o máximo, entende? Dar o máximo. Viver o máximo que a gente puder. Tirar o máximo da vida. Aproveitar cada dia, aproveitar cada hora, aproveitar cada minuto. Beijar tudo, abraçar tudo, né? Não ser mais ou menos. Existe uma palavra horrível no dicionário chamada medíocre, mediocridade. Médio, vem de médio. O cara não é nem quente nem frio, o cara não é nem sim nem não, ele é médio, ele é medíocre. Então ele faz o de sempre, faz o que todo mundo faz, ele não se esforça, ele é mais ou menos inteligente, mais ou menos empenhado, mais ou menos compromissado, mais ou menos dedicado, mais ou menos, o cara é sempre mais ou menos religioso. Então o cara tem uma religião, mas não vai lá, né? O cara tem uma família, mas não cuida dela. O cara tem um emprego, não está nem se importando com o trabalho, tanto faz como tanto fez, que o dia acabe logo, que eu quero correr para minha casa. Alguém médio, na mediocridade, esse já morreu. Esse talvez tenha que ser lembrado agora no finados, né? Porque alguém que está vivo, mas não está vivendo. Esse é o nosso maior problema. A gente está vivo e não viver. Isso é grave, isso é pior que morrer. Isso é pior que morrer. Quando a gente morre, a gente vai continuar na lembrança das pessoas. Agora, quem vive, quem não vive, né? Quem está vivo, mas não vive, ele não é lembrado nem enquanto vivo, imagine depois, né? Porque era alguém medíocre, alguém que passou por aqui e não fez diferença, alguém que foi embora e não deixou saudade, alguém que se foi, né? Se foi, morreu mesmo, morreu de verdade. Talvez seja bom que a gente pense nisso, talvez seja bom que a gente traga isso para dentro da gente, que uma data como essa aqui seja lembrada várias vezes do ano, né? Morte, que faça a gente meditar sobre a vida que eu estou levando, a vida que eu estou vivendo, de que forma eu estou vivendo isso. Tem uma canção que eu pedi para a Pamela trazer para a gente nesse finalzinho, que vai falar de família, e fala de família no tempo em que essa transmissão de valores, essa transmissão de fé, transmissão de conhecimento, era uma coisa mais comum de acontecer. Tenho certeza que vocês conhecem aí. Ela vai encerrar esse nosso bate-papo hoje com essa canção. Vamos lá. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era
sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E a mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas em seu olhar no sol poente. Uou, 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 uou. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que de bem mais que um palácio gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia e eu a isso chamo paz. Muito bom. A gente vai agradecer a presença da Pamela. Só deixa o telefone, né? Porque tem pessoal que pode deixar um telefone para contato aqui, já aproveitar a TV. Tem a página no Facebook, Pamela Santos, Pamela com 2 L's, sem H, sem nada, P-A-M-E-L-L-A, Santos. Com 2 L's? É, com 2 L's. Tem também o YouTube, Pamela Santos no canal também. E tem o telefone, o WhatsApp, quem quiser chamar, 459-9967-3208. A gente vai deixar aqui também na tela, né, para o pessoal que está assistindo pela TV e pela internet, para que, se tiver interessado, contrate a Pamela também, leve a Pamela para cantar, canta bem, né? Obrigado pela presença aqui no programa, por ilustrar aqui esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Tá bem, até mais. E a gente vai voltar na próxima terça-feira com mais para você. Até mais.